Preste muita atenção. O Salmo 42 foi escrito por um dos filhos de Corá, como registra em 2 Crônicas 20:19, a função deles de músicos, de levitas naquela época no templo, e é escrito por alguém com a alma realmente perturbada, alguém que estava passando por um túnel sombrio da depressão. Imagina você, eu não sei se você já viajou para alguns lugares de serra, e a gente entra em alguns túneis. Quem vai de São Paulo para a Baixada Santista, passa ali na Bandeirantes, por vários túneis grandes, você fica um tempão dentro dele. Quem nunca passou, passa a primeira vez, fica admirando tudo aquilo. Mas nós temos os carros, as luzes, e o próprio túnel tem as suas luzes. Mas imagina você dentro de um túnel sem luz, tudo apagado e tudo escuro. Aí tudo fica diferente. A pessoa com questões emocionais e principalmente envolvido na depressão, ela está como alguém dentro de um túnel escuro, e às vezes até as coisas boas se tornam ruins. Imagina você agora, se eu pedisse para alguém do seu lado, eu vou usar como exemplo o Fred e a Maiara, e se eu pedisse para o Fred agora: Fred, faz um carinho na Maiara, aqui nos seus cabelos, bem de leve. Pode fazer aí, Fred, bem de leve, isso. A Maiara deu até um sorriso, porque quem não gosta de carinho? Quem não gosta de carinho? Agora, imagine, a Maiara está na igreja, ouvindo a palavra, ela está tranquila, ela está consciente de toda essa situação, ela ouviu o pastor dizer, quando o pastor falou, ela até se preparou para receber o carinho do Fred, ela deve estar até pensando, chegar em casa vai ter mais. Agora, imagina a Maiara, assustada, com medo, em um lugar escuro, sozinha, apavorada, com muito medo, e o Fred, o seu marido, chegar do lado dela, e ela nem percebeu que ele estava lá, ela está tudo escuro, ela não enxerga nada, muito medo, e ele faz o mesmo gesto, coloca a mão no seu cabelo, ela vai pular dessa altura, vai arrepiar o seu corpo todo, vai ter uma emoção de reação, de fuga àquele toque, mas é o mesmo toque, mas agora ela está mergulhada em um túnel escuro, e assim vive muitas pessoas, até gesto de ajuda parece uma agressão, tamanho o sofrimento. Assim estava o salmista no Salmo de número 42. E aí a gente olha para a igreja, e graças a Deus algumas coisas têm mudado, mas até um tempo atrás, para a maioria dos cristãos, uma pessoa com depressão, seja qual for a sua origem, porque tem algumas origens, mas para os crentes era apenas espiritual. Se você está em depressão é falta de Deus, se você está em depressão é falta de oração, se você está em depressão é falta de pecado, se você está em depressão é frescura, é vergonha, é falta de vergonha na cara. E até hoje as pessoas escutam isso, principalmente dentro da sua casa, por falta de entendimento e compreensão da sua família. Mas é algo que traz muitas pessoas ao sofrimento. A depressão é uma doença psiquiátrica, é uma enfermidade, é um transtorno que leva as pessoas a terem profundo sentimento de tristeza, levam as pessoas a perderem o rumo, levam as pessoas a não terem mais prazer na vida, a viver desesperançosa, angustiada, com medo, com desencanto, e chegando ao seu ponto crucial, desejo de suicídio. Pessoas que não têm mais vontade de viver. Esse sofrimento está relatado no Salmo de número 42. Eu poderia ler uma lista enorme aqui, mas eu separei só alguns homens da Bíblia que passaram por situação assim, além do salmista que nós acabamos de ler. Nós poderíamos falar do ousado profeta Elias, o homem de Deus fantástico, tremendo, chamado profeta do fogo. Ele orava e o fogo descia, e não pensa que foi só no Monte Carmelo.
Nós temos outras passagens na Bíblia em que Elias orou e o fogo caiu. Mas nós vemos Elias entrando nesse túnel escuro da depressão, entrando em uma caverna escura, e ele deseja a própria morte, segundo a primeiro Reis, segundo o primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4, ele quer morrer. Nós vemos que o profeta Elias caminha, não é só uma vez que ele quis morrer, ele caminhou no deserto o dia inteiro em solidão, sozinho, deitou debaixo de um pé de zimbro e falou: Deus, pode me levar, não aguento mais. Ele estava à beira da morte. Não é qualquer pessoa, é o grande profeta Elias. Nós poderíamos falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas se você ler os salmos dele, o Salmo 38, no versículo de número 8, mostra que esmagado pela culpa, pois era o homem segundo o coração de Deus, e agora com sentimento de culpa, ele experimenta a aflição e a dor da morte no seu coração. Ele diz que a sua alma gemia de dor, momentos em que eles mergulharam no túnel escuro das enfermidades emocionais, das questões emocionais, dos problemas que tem na mente, da angústia, da depressão. Profeta Jonas, tudo bem que ele cometeu os seus erros, mas a Bíblia mostra em Jonas 4:3 que ele teve um clamor suicida nos seus lábios. Outro grande homem de Deus, usado por Deus. Quem não conhece a história do profeta Jonas, o pregador, ele teve desejo de morte. Entre tantos outros, Paulo, o homem que foi arrebatado ao terceiro céu, ele perdeu a esperança da sua própria vida em determinado momento. 2 Coríntios 1:18, só estou falando algumas referências para você ver que eu não estou apenas supondo, mas versículos caso você queira anotar. O próprio Jesus, que chegou no momento de sofrimento perto da cruz, a angústia era tanto, diz a Bíblia, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Lucas 22:44, tamanho era a angústia da tua alma. Homens que a Bíblia falam deles, homens que estão na galeria dos heróis da fé de Hebreus, passaram por situações assim. Será que você e eu não podemos passar? Será que a questão emocional, será que a depressão, será que a ansiedade é só pecado? Será que é falta de Deus? Será que a gente não está servindo a Deus direito, como diz algumas pessoas? A Bíblia num todo mostra que não é bem assim, que qualquer pessoa, qualquer ser humano, ele passa pelas dificuldades da vida, pelos problemas da vida, e às vezes, por dificuldades em lidar com esses problemas, acabam se tornando pesados. Algumas pessoas têm outras origens da depressão, como questões hereditárias, patológicas, que vai passando de um para o outro. Há pessoas que têm ação direta demoníaca, é verdade, mas demonizar tudo não é uma coisa boa no meio cristão, e até um tempo atrás era assim. Quando alguém me falava, fulano tem tal problema, pastor, mas eu tenho certeza, é demônio. Eu falo, bom, se você tem certeza, e se for demônio, é a coisa mais fácil de se tratar, porque é só orar e expulsar em nome de Jesus. O demônio foi embora, o problema não existe mais, aquela pessoa foi restaurada, é só cuidar para a casa não ficar vazia novamente. Mas as questões, não, em todas as áreas, físicas e principalmente emocional, não é como algumas pessoas pensam. Você é um servo de Deus, você pode ficar feliz e sorrir, mas você pode ter problemas e superá-los, como você pode ter problemas que demora a superar. Você pode ter angústia na tua alma, você pode sofrer por alguns problemas, e não aceite a acusação do diabo e de outra pessoa importantíssima, que eu vou dizer aqui lá na frente, que tem ajudado a destruir você, e você nem imagina quem é.